الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا أليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para toda a humanidade. E dentre esta humanidade existe um grupo de seres humanos distinto, que são os crentes. E estes crentes têm a responsabilidade de cumprir ou ajudar uns aos outros no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E todo muçulmano crente é responsável por pôr em prática aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. E tem como obrigação de orientar as pessoas que estão ao seu redor. Allah subhanahu wa ta'ala, para o bem de suas criaturas, colocou leis, normas para a sua obediência. E nenhuma destas normas está para prejudicar o ser humano. Todas elas são benéficas ao ser humano, se o ser humano soubesse. O que nós gostaríamos hoje tentar fazer uma radiografia do que é o nosso dia a dia é a respeito do nosso caráter, do nosso comportamento como muçulmanos crentes. Hoje nós julgamos ser normal suspeitarmos uns aos outros. Existem dentre nós, ou a maior parte de nós, ocupamos nosso tempo, na sua maior parte, a tentarmos procurar as falhas, os erros dos outros. E depois de nós estarmos a perder este tempo à procura das falhas, dos erros, do mau caráter dos outros, nos sentimos felizes com isto. Nos sentimos felizes ao ponto de nós perdermos tempo na totalidade em não aproveitar naquilo que pode nos beneficiar. Só olhamos para este lado. O que ele falou? Se falou mal, por mais que haja a probabilidade daquilo que ele falou ou praticou existir a verdade ou algo de bom, nós sempre tentamos puxar para o lado negativo. Nós puxamos para o lado negativo para que este, portanto, seja mal feito na sociedade ou na comunidade. E este ato e esta prática, o Islã proibiu, isto é haram. E nós sabemos, dentro do Islã, quando se diz que é haram, em contrapartida à sua prática, a pessoa tem pecado. E é um pecado grande. E qualquer pecado grande, se Allah subhanahu wa ta'ala não perdoar, o seu destino é sempre o fogo do inferno. E Allah, a respeito deste comportamento, diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'd adh-dhanni ithmun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. A mensagem aqui dirige-se para os crentes. Por quê? Porque estes desempenham um papel grande no seio da humanidade.
são estes que acreditam em Allah. Comunicando diretamente com esta camada, será fácil a percepção, a compreensão da mensagem divina, diferentemente se esta mensagem fosse dirigida para aquela pessoa que não trouxe a crença dentro de si. E Allah diz: ó vocês que têm imã, ó crentes, ijtanibu kathiran min adh-dhann, evitai tanto, portanto, a desconfiança, a suspeita, suspeitar o outro que praticou algo mal, suspeitar e logo chegar à conclusão, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, sem nenhuma prova, apenas de acordo com seus caprichos e aquilo que a sua mente lhe transmite em termos de informação, você logo já tem a conclusão. Tá? Este é assim. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, evitai tanto suspeitas. Inna ba'da adh-dhanni ithmun, porque algumas suspeitas implicam pecado. Wala tajassasu. Aqui, em frente, o versículo traz também a proibição de um ato que para nós consideramos normal, que perante Allah é pecado. A pessoa será penalizada por isto. E é exatamente isto que nós gostamos de fazer. Wala tajassasu. Espionar uns aos outros, procurar saber da vida dos outros. Ele foi para onde? O que é que ele faz? Por que é que fez? Por que é que não faz? Infelizmente, este é o nosso dia a dia. E aqui o versículo vem proibir: wala tajassasu. De seguida, wala yaghtab ba'dukum ba'da. E nenhum de vós deve bisbilhotar, caluniar, falar mal do outro. Também este é o nosso pão. Aliás, vivemos disto. É difícil hoje em dia encontrar um de nós a travar uma conversa com o próximo, no período de 5 minutos não falar de alguém, não falar da dignidade do outro irmão muçulmano. E não só fala apenas, mas também dá conclusões. Chega à conclusão. Tem provas disso que, não sei, mas ouvi dizer. A tecnologia que temos parece que está a envenenar cada vez mais as nossas mentes. Recebemos, transmitimos ou divulgamos. Esta é a qualidade que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu aos crentes. Você recebeu a informação, não tem nenhuma base, nem certeza, nem provas, e partilha com todo gosto, e transmite, parece que você é um narrador participante. Isto é proibido. Este versículo vem impedir e proibir este ato. E este ato, o seu pecado é grande. E o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção em reforço deste versículo: Iyyakum wadh-dhann. Cuidado com a suspeita. A suspeita que está-se a tentar explicar neste versículo, assim como neste hadith, são aquelas suspeitas que apenas nós não temos nenhuma evidência, não temos nenhuma base. Suspeitamos, logo concluímos. Inna ba'da adh-dhann, aliás, o profeta diz: Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Porque estas suspeitas, na maior parte das vezes, trazem mentiras. E é isso que ocorre no nosso seio. Nos suspeitamos, não temos bases e logo chegamos à conclusão. E pessoas que têm este caráter sempre desejam maldade para os seus irmãos. E isto implanta no seio da nossa comunidade, de nossas famílias, inimizades. Porque quando você fala de alguém e ele ouve e isto não é real, logo há inimizades. Corta-se laços familiares. Há problemas sociais. Só por causa de uma mentira. Só por causa desta característica que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E os praticantes disto fazem com gosto, sem ter a noção os danos que eles criam à sociedade, assim como à comunidade muçulmana. E todo aquele que compactua com esta atitude também terá a mesma recompensa, que é o pecado.
Porque você partilha, apoia a ideia e não desencoraja. Fica feliz quando outros irmãos muçulmanos têm a sua imagem não aceitável na sociedade. Quando cria problemas familiares. Problemas, portanto, que até podem vir a criar, portanto, separação de um casal. E este não é típico do muçulmano crente. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. O verdadeiro muçulmano é aquele que a partir das suas mãos e a sua língua, os outros muçulmanos se sentem em paz. Agora, imagine se o nosso caráter é falar mal dos outros. Quando há uma boa prática, seja ela familiar ou do dino, diz que, olha, mas eu não confio naquele bairro. Eu acho que isto não vai correr como deve ser. Não confia naquele bairro porque eu duvido na sua conduta. O que é que ele fez? Epá, não sei, mas a minha intuição diz isto. Quer dizer, julga na base da sua intuição, sem ter certeza que pode ter um grande apoiante que é o Shaitã. Ou não, diz que eu não posso sentar com aquele grupo ali. Aqueles irmãos, eu não gosto de estar na presença deles porque eles falam mal de mim. Quando estou, eles costumam rir de mim. Você pergunta, por que dizes isso? Vamos lá sentar lá para eu ver se isso é verdade. Diz que não, eu acho isso, nunca sentei, mas eu acho que eles estão a falar mal de mim. Então você suspeita mal e chega à conclusão de que aqueles seus irmãos falam mal de ti. Este tipo de comportamento é proibido dentro do Islã. É preciso que tenhamos evidências claras daquilo que nós suspeitamos. Não podemos tirar alguma conclusão só porque eu acho que este tem este comportamento ou aquele. E a outra coisa que tem ocorrido, diz que esses todos os muçulmanos não valem nada, não prestam, estão perdidos. Você suspeita e chega à conclusão que os crentes todos não valem nada. E sem medir as consequências. Tem prova nisso? O profeta sallallahu alaihi wasallam, a respeito deste comportamento, diz que um homem que falar ou que disser que esta gente não vale nada, está na total perdição, saiba que ele é o mais perdido dentre eles. Por quê? Porque uma das características e o comportamento de um crente muçulmano é olhar para o seu irmão. Se vir que este tem um caráter, tem um comportamento que contraria aquilo que é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é corrigir incansavelmente este tipo de ato. Tentar orientar na medida do possível. Fazer o papel que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientou ao seu ummah. Este é que é, portanto, o comportamento de um crente. Não é ver que este irmão está errado, tem uma falha, está sendo assolado por um teste, e tu chegas à conclusão, parece que este teste não é possível chegar até si. Isto é que tem que ser o comportamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona, portanto, neste hadith. E é preciso ver que alguns que têm este tipo de caráter e comportamento de suspeitar que os outros estão errados ou praticam algo que não é bom e chegam a esta conclusão, muitas das vezes o que lhes leva a fazerem isso é o orgulho. É o orgulho e serem convencidos. Eles convencem-se que são bons crentes, praticam boas ações, têm uma boa conduta, são inteligentes, são intelectuais, são capazes de tudo. Por estarem convencidos logo, por achar que reúne tantos requisitos, logo ele inferioriza os outros. Olha os outros como pessoas pecadoras, pessoas que têm falha,
pessoas que não estão bem orientadas. E Allah subhanahu wa ta'ala chamou a atenção a respeito deste comportamento. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Portanto, vocês não podem, portanto, observar ou julgarem que vocês são os mais puros. وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ اتَّقَى. Sabem que Allah subhanahu wa ta'ala conhece melhor aquela pessoa que tem o temor. Você se julga que é a pessoa mais pura, praticante, que tem tudo perfeito, olhando os seus irmãos como pessoas que estão repletas de falhas, de erros e pecados. Esta atitude, o Shaitan embeleza-lhe e Allah subhanahu wa ta'ala já proibiu, porque o taqwa verdadeiro só Allah subhanahu wa ta'ala conhece. Ali ibn Abi Talib diz que é melhor aquele crente que pratica pecado e ele reconhece seu pecado do que aquele crente que pratica algo de bom e se convence que este seu ato foi perfeito e já foi aceito. Por quê? Porque aqui entra o riá, a demonstração. Ele convence-se, fica convencido de tal forma que ele julga que pronto, os anjos não terão nenhum obstáculo para levar as suas ações perante Allah subhanahu wa ta'ala. Só praticou uma ação e não sabe, antes destas, quais ações ele praticou. E não sabe quantas pessoas ofendeu. E este comportamento, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, dizendo quanto àquelas pessoas: Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Quanto àqueles que gostam de espalhar o fitna, a obscenidade, no seio de crentes, saibam: lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Lahum adhabun alim. Terão, portanto, um castigo severo aqui no dunya, assim como no akhirah. Se Allah subhanahu wa ta'ala promete castigo severo a este tipo de comportamento, aí nós percebemos que é um comportamento grave, é um comportamento que põe em causa, portanto, aquilo que é a conduta de um crente muçulmano. E é preciso nós tomarmos muita atenção quanto a isto, porque muitas das vezes nós julgamos que o falar mal de alguém é diferente daquilo que nós cometemos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vi um irmão parado, cometeu algo errado, ou anda de uma forma que eu acho que está a gingar. Estás a ver como ginga aquele ali, é muito orgulhoso. Está a ver como levanta os braços? Quando anda parece que não quer pisar o chão. Será que esta forma em que este irmão anda quando levanta os braços é por gingar? É o seu defeito ou é sua maneira de ser? Só estas palavras é riba. Você já caluniou. E o professor sallam dizia: Al-ghibat ashaddu min az-zina. A calúnia é mais perigosa em relação à fornicação ou adultério. Continuando no hadith do profeta Muhammad sallam, quando diz Iyyakum wadh-dhann, cuidado com a suspeita, no fim do hadith diz Wala tahasadu, não se invejem uns aos outros. Evitai espalhar a inveja no nosso seio. E o profeta sallam ensinou algumas práticas boas para evitar com que alguém seja atacado por inveja pelos seus próximos ou pela comunidade. E quando nós não levamos estes ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu, sempre temos estas consequências da inveja recair sobre nós. Uma das coisas, falar abertamente
os favores que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu para qualquer pessoa. O profeta chamou a atenção. Ista'inu ala kitmani hawaijikum fa inna kulla dhi ni'mati mahsud. Portanto, não espalhem vossos segredos, vossos ni'mas, vossos favores, os favores que Allah subhanahu wa ta'ala vos agraciou. Porque tudo que é favor de Allah é invejado. Tu tens possibilidade, Allah deu-lhe possibilidade de comprar 1 quilo de carne e diz para o seu vizinho, os seus amigos: vou para o tarde, vou comprar carne para o almoço. E ele só tem a possibilidade de ver carne no Eid al-Adha, com aquela carne que estão a distribuir do Eid. Isto em planta de estar a exibir. Primeira coisa que vem na cabeça: está a gingar para mim que vai comer carne. Está a gingar para mim que vou comer carne. Ou diz que no final do mês quero comprar isto. Logo, o que vem na mente está a exibir para mim que tem possibilidade de comprar isto. O profeta proibiu porque se você fala isto para qualquer pessoa, este ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu, para uma pessoa que não é muito próxima, ou é próxima, mas sabes as suas dificuldades, e tu tiras fora isto, estas são as consequências da falta de obediência daquilo que é ensinamento do profeta. Mesmo assim, o profeta proibiu isto. Apesar de alguém ter-lhe comunicado que vou fazer esta ação e tu não tens possibilidades, ele diz: wala tahassadu. Não se invejai uns aos outros. Wala taghabadu. Não podem se zangar uns aos outros. Este falou mal de si, chegou às suas conclusões, caluniou, fabricou, arquitetou uma mentira, sabendo que ele é o verdadeiro culpado, mas para defender a sua pessoa, evitando ele ser mal visto nas pessoas, mas não temendo o Criador, ele vem, para durante as pessoas, fala em beleza. Olha, este é o legítimo culpado. Ele sabe, na verdade, ele que é o culpado. Mas esquece-se que existe Allah subhanahu wa ta'ala, que está sob controle de tudo quanto faz quando ele pratica. Ele faz com que alguém seja penalizado, seja pela sociedade e seja para o dono que é responsável daquela causa. Allah subhanahu wa ta'ala reserva para este. Enquanto Allah não perdoar aqui no dunya, este que foi invejado, que foi feito, portanto, este tipo de inveja, Allah reserva um castigo severo enquanto este aqui no dunya não o perdoar vivo. Porque este é huquq al-ibad, é direito da criatura de Allah. Apesar disto, você teve o conhecimento de que este incriminou assim, a forma de o recompensar, o profeta diz: você não zanga com esta pessoa, não zanga ao ponto de se rebaixar, de ter o mau caráter quanto este tem, quando este demonstrou. O que tem que fazer? Entrega este assunto a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele irá julgar da melhor forma. Caluniou, mentiu e a culpa voltou para si. Todo mundo sabe que você é o verdadeiro culpado. Não zanga com ele, não cria problemas com ele, entrega o Criador. Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor como vai resolver este assunto. E é preciso cada um de nós evitar e fazer esforço de não cair neste tipo de caráter. Cada um tem que fazer uma pergunta dentro de si, cada um de nós deve se perguntar: será que este comportamento, este caráter existe dentro de mim? Cada um faz a pergunta e dá-se a resposta. Eu sou assim, falo mal dos outros, suspeito negativamente aos outros e chego às minhas conclusões. Se eu faço isto, por quê? Quais são as motivações que me levam constantemente a julgar pelo lado negativo aos outros? Quais são as razões
E por que estou a fazer isto? Depois de cada um de nós fazer esta pergunta a si próprio, chegar a uma conclusão, de seguida deve se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala e prometer a Allah que não voltará a cometer um pecado deste gênero. E a partir daí, espalhar no seio dos nossos irmãos aquelas ações que são boas. Se eu sei que este meu irmão praticou algo de bom, é isso que eu tenho que espalhar. Nós fazemos ao contrário. Então o irmão tem um bom pensamento que beneficia a comunidade, o que nós temos que fazer é barrar para com que isto não desenvolva. Por quê? Porque este não faz parte da minha ala, ou não gosto dele, ou não merece ser este, tinha que ser o fulano. Eu vou barrar. Enquanto se é uma boa ação que ajuda os muçulmanos e a sociedade no geral, a nossa obrigação é de espalhar isto, divulgar mais esta boa causa. É isto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou ao seu ummat. É boa coisa, espalha. Mas nós escondemos. Não é nada aquilo. Até o fulano já fez, eu posso fazer aquilo, não é nada. Se não é nada, por que não fez? Não é nada porque este que fez você não gosta dele. Ou acha que este não merece. Nós temos que julgar positivamente aos nossos irmãos, dizendo que, olha, eu acho que ele não queria, não pretendia isto. Houve erro humano, não é isto que ele pretendia. Esta concepção que o crente muçulmano deve ter. Mas logo que você ouve, diz que eu sabia. Se sabia, por que não disse antes? Para a gente não ir para lá. O fulano fez o que eu já sabia. Por que não disse? Já sabia que ele ou isto ia dar errado. Por que não informou para as pessoas não irem este caminho? Só sabe depois de ocorrer o ato. Então, o que leva a fazer isto é convencer-se e sempre olhar para os seus irmãos para um lado negativo. Portanto, este comportamento, meus prezados irmãos, é este que o Islã requer de nós. Não julgarmos os outros sem fundamentos, sem justa causa. Não estarmos a bisbilhotar a vida dos nossos irmãos. Bisbilhotar e divulgar aquilo que é segredo das pessoas. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man satara muslimun satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Aquele que esconder o segredo de um irmão muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala irá esconder o seu segredo aqui no dunya, assim como no akhirah. Nós divulgamos segredos dos nossos irmãos, ou aquilo que é seu caráter, e nos orgulhamos. Fiz a vida negro gajo, maltratei bem. E este comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam já disse no hadith: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Todo o meu ummah, todo o meu povo será perdoado daqueles pecados que ele for a cometer, seja pequeno ou grande, illa al-mujahirun, excepto aqueles que demonstram o seu pecado, que se orgulham. Você cometeu algo de pecado e vem explicar, vem exibir no seio dos seus irmãos. Bebi bem ontem, por acaso. Eu já nem consegui andar. Este é um dos exemplos. Bebeu bem. Está a referir àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Então, este tipo de ato que nós demos exemplos, tem mais outros exemplos em que você comete um pecado e exibe, explica que eu fiz isto. Então diz, aquelas pessoas que exibem, que demonstram o pecado que eles cometeram, em vez de se arrependerem, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoará. Diferente daquele que cometeu o pecado, não exibe. Há esperança dele ser perdoado. Há esperança dele ser perdoado. Portanto, é isto que nós gostaríamos de partilhar aos irmãos, termos toda a atenção, todo o cuidado com aquilo que nós estamos a falar, termos atenção quando estamos a falar de uma outra pessoa, ter cuidado de não estar a procurar a vida das pessoas, não inspecionar as pessoas
e não sempre olhar para o lado negativo e chegar à conclusão de que este é pecador, este falha, este faz isto. Como dizem alguns irmãos, você que vai à mesquita e eu que não vou sou melhor como. É possível isso? Um shaitani e aquele que não é shaitani alguma vez foram iguais? Não é possível. Então é preciso nós fazermos a reflexão em torno disto para que Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente no bom caminho. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.